Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem que lembrar que ele é muito importante. Então, nós temos que nos esforçarmos. E o trabalho só vai ficando bom quando a pessoa se esforça. Não tem mais ou menos na vida. A gente vê assim no trabalho profissional de sobrevivência, na vida diária, o mais ou menos não sobrevive. Um processo natural assim. Aquela dona de casa que tem galinha no quintal, que anteriormente era muito comum e que mais no interior ainda é comum, fica bem fácil assim de a gente conhecendo como ela procede com aquela responsabilidade que ela tem. Então está surgindo um frango e ela já sabe aquele frango o que vai dar. Se o frango é bonito, é formoso, então ela sabe que ele vai substituir o galo. Se um outro é fraco, ela fala assim que esse não vai dar em nada, só vai dar para a panela. Nós, na nossa vida diária, a gente tem que ir observando para que a gente vai dar na vida. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o poder do idioma. O idioma é o que nós falamos e o poder a gente sabe assim que está na fala. E nós temos que conhecer o idioma. Temos que lembrarmos assim que nós temos que nos tornarmos novo. E para uma pessoa tornar-se nova, não é melhorando o velho. Temos que ir observando que do jeito que nós estamos caminhando na vida, nós não estamos dando em nada. Porque estamos sem sabedoria, seguindo as influências, não estamos cuidando de nós. E o cuidar de nós, a pessoa tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. As palavras do livro Na Luz da Verdade, elas têm força, elas têm vida. Uma pessoa tem que ter uma simplicidade dentro dela e ela tem que esforçar para assimilar aqueles ensinos. E todas as expressões que tem no livro Na Luz da Verdade atende a todas as compreensões, atende a todos os níveis. O poder do idioma é uma coisa muito importante, porque nós temos que melhorarmos, e essa melhora não é trazendo o velho para dentro de nós ou tirando o velho. Não serve. Temos que lembrarmos assim, que nosso trabalho foi bom. A mesma coisa num filho dentro da moradia. Durante um período, a gente pode brincar com aquele filho de uma maneira. Uma outra pessoa, se quer brincar de uma maneira anterior, em referência à idade que aquele filho já está apresentando, se esse filho está equilibrado, ele fala que ele já passou daquela fase. Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro. A gente vê muito isso com as meninas. Na fase seguinte que ligaram o espírito, se vem um conhecido que anteriormente vinha e fazia determinadas brincadeiras, ela fala, já não é mais criança. As determinações, a segurança é a vida toda. Nós temos que nos encontrarmos naquela condição que os animais se encontram, alertas. Não tem mais ou menos os animais, se encontram alerta. A gente vai observando assim os predadores, eles se encontram alertas. Fazem um traçado ali com o conhecimento deles e eles vão em direção à presa. E a presa faz o esforço de sair da condição que ela se encontra e ela esforça-se. Se ela não se esforçar, é eliminada. Somos da mesma maneira. Se nós não nos esforçarmos para usar direito o idioma, para usar direito as palavras, a força de cada palavra, nós somos eliminados. A primeira coisa que nós somos eliminados é na consideração. E é bem interessante porque mais recentemente eu tenho ouvido com frequência filhos falando que vão descredenciar os pais, que vão interná-los. Toda época existiu isso. E é muito sério assim, porque não está relacionado a ter dinheiro ou não ter dinheiro. Um valor é dentro da pessoa. Como a pessoa faz para ela não perder a consideração. Não adianta a pessoa ter um determinado cargo, uma determinada função,
na vida externa dela de profissional se ela não trouxe a qualificação daquela função para dentro dela. Esse trazer quer dizer, ela ficou impregnada com as irradiações daquele grau. Não tem importância a função que a pessoa tem importância de como ela é considerada, o jeito que ela impregnou com aquela irradiação, com aquela profissão, ela é considerada. Com esse jeito bom, a gente vai observando que nós temos que desenvolver essa força interna para sempre sermos qualificados. E isso está relacionado ao poder do idioma. A pessoa tem que fazer um trabalho constante de ir mudando. E essa mudança, nós temos que lembrarmos assim, quando uma pessoa faz um trabalho e esse trabalho exigiu muito e tinha muito pó naquela função que ela estava fazendo na moradia, limpando a sua moradia ou fazendo uma outra função, ela toma um banho e ela não veste a mesma roupa. Justamente porque se ela vestir a mesma roupa, ela vai ficar com a sujeira que ela estava antes. Veste novas vestes limpas. A limpeza que foi feita, ela procurou tirar todas as influências que ela recebeu durante aquele trabalho. Estudar o livro Na Luz da Verdade é o mesmo procedimento. A pessoa tem que tirar as influências e ela tem que mudar a norma do tempo e do espaço. Ela tem que lembrar assim que ela não pode usar qualquer expressão. E a gente vai observando assim que em todos os países tem dialeto. O dialeto é um degrau de empobrecimento do idioma. E aquele que está usando o dialeto porque os pais usavam, ou outros porque ficou simpatizado com aquele dialeto, ele degrada. Isso é bem interessante e degrada o idioma também. E aqueles que degradam, degradou-se na evolução. Nós temos que lembrarmos assim, que tem muitos profissionais que a fala dele tem que ser uma fala que ele tem que ter um conhecimento do idioma. O poder do idioma, esse conhecimento é físico. Mais fácil observarmos assim o comandante. A fala dele tem que ser com uma determinação. Anteriormente, os pais também tinham esta condição de determinar. E é muito bom a pessoa lembrar assim. Hoje existe uma degradação. Querer conversar com os filhos, de querer que os filhos expliquem ou explicar para os filhos. Essa degradação é justamente porque os filhos não têm a vivência. Ficou uma coisa teórica, uma coisa de supondo. Só que um comandante, ele não pode supor. Aquele homem que trabalha na fábrica, que anda entre aquelas correias, ele não pode supor que ele tem que encontrar-se com uma firmeza. E essa firmeza a pessoa tem que ser. O livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição. Ter essa firmeza de sermos, de nos esforçarmos, de nos tornarmos conscientes daquilo que nós precisamos. Toda época a pessoa tem que lembrar que ela evolui se ela conhece o idioma. Quando fala assim que os nossos velhos não são considerados, não se esforçaram para conhecer o idioma, não se esforçaram para ter o domínio da palavra, para ser preciso naquilo que precisa. Ter sido um bom profissional, ter sido um bom marido, uma boa mulher, não é suficiente. E nós temos que nos tornarmos referência do jeito que nós nos apresentamos, vestimos, do jeito que nós somos, do jeito que nós executamos as funções que nós temos a responsabilidade. Aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele tem que apresentar assim, como referência. E a referência é a vida toda. Tem que ser referência boa. Nós sabemos assim que se a pessoa tem costumes que prejudicam a saúde, aqueles que não estão fazendo um trabalho de ter conhecimento do idioma, trata aquele sem valor. Isso é muito ruim para aquele que é tratado sem valor e para aqueles que o tratam. É bem simples assim, existe uma degradação.
E essa degradação, aquele que está tratando o outro sem a consideração, ele tem que descer. Por isso que fala assim que os iguais se atraem, é justamente por esse motivo. Faltou a consideração, trata pejorativamente, e aquele que tratou, ele teve que descer. Então ele ficou igual, ficou no mesmo plano. Isso não pode acontecer. Temos que lembrarmos que nós temos um trabalho muito intenso conosco. Cada um tem que ter um trabalho assim com ele mesmo. Não pode ser pego de surpresa. Aquela pessoa que entende de manutenção daquelas máquinas, que ele é contratado para fazer aquele trabalho, a máquina não o pega de surpresa, porque ele ouve o barulho da máquina, vê quando liga aquela máquina e ele percebe quando desliga aquela máquina. Se ele é prestimoso, aquela máquina não o pega de surpresa. Nosso corpo é assim. Nós temos que conhecer como nós somos. Isso é físico. Quando uma pessoa fala que ela não se entende, ela não se aguenta, isso é muito ruim para aquela pessoa. Então ela pode ser pega de surpresa. Ela vai apresentar uma desarmonia mais acentuada no seu corpo físico. Isso não pode acontecer. O auxílio do livro Na Luz da Verdade é justamente para esta condição, para nós nos elevarmos e compreender como nós somos e alinhando o nosso corpo e a nós mesmos. E nós temos que lembrarmos que não está relacionado a recurso financeiro, porque muitas outras pessoas com pouco recurso financeiro tiveram uma saúde muito boa, tiveram a condição de ir para outras localidades e ter trabalhos que exigiam muito do seu corpo físico. E essa correspondência era justamente porque a pessoa apresentava fisicamente sadia e os seus alimentos eram adequados, possibilitando que ele tivesse a saúde. Não tinha um recurso financeiro, mas tinha o conhecimento do alimento. Temos que voltarmos à condição que nós tínhamos anteriormente, de como tínhamos saúde e do que nós alimentávamos e como é que nós tínhamos o costume. Isso é para o nosso corpo físico. Para a nossa vida interna é diferente. Estudando o livro Na Luz da Verdade e observando como nós somos conosco mesmo, como nós temos que nos elevarmos, como nós temos que largar os conceitos antigos que nós recebemos e que nós transmitimos. Porque a propagação da degradação está com os conceitos antigos. E essa observação nós tínhamos que estarmos mais presentes conosco mesmo, de ir observando que se os conceitos antigos estivessem corretos, então estaríamos evoluídos. A evolução interna é diferente do desenvolvimento de tecnologia. Cada pessoa tem que ter bem presente isso dentro dele. Tecnologia é um desenvolvimento, mas não é uma evolução. Facilita a vida da pessoa, no caso da comunicação, no caso da ida e da vinda do trabalho, mas não quer dizer que aquela pessoa evoluiu. E nós temos que lembrarmos também que a evolução não se refere ao bairro em que a pessoa mora. É diferente. Então a evolução está relacionada num processo interno de como a pessoa vive com ela e como ela consegue irradiar de maneira que ela tenha consideração. E é bem importante assim, essa condição. E a gente vai observando que existia mais pessoas assim, que apresentava esta condição. É só observar assim um mestre da oficina, o jeito que ele atua. Não tem como explicar para um noviço, porque o noviço não tem conceito de todas aquelas ferramentas. É com o tempo que aquele noviço vai assimilar aquelas informações, aquelas instruções. Então não tem como falar. O poder do idioma é tudo na vida da pessoa. Ela tem que elevar-se. E uma elevação é dentro. É sempre a pessoa tendo a consideração. Para ela ter a consideração, ela tem que encontrar-se presente todo o instante.
quer dizer assim, não é a presença da pessoa, ela se encontrar presente com ela, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e como ela se encontra apresentando-se. Porque nós sabemos assim que existe também uma consideração conforme a pessoa está apresentando. Apresentou-se elegantemente, bem higienizada, é bem importante assim. Então não está relacionado a recurso financeiro, não está relacionado a vestes caras. Fica bem fácil da gente ir observando as vestes, como a pessoa está se apresentando. Um livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de nós nos elevarmos, perceber como nós somos e como nós encontramos irradiando. Então, o conhecimento exato das expressões, o conhecimento exato do idioma, a consideração que nós temos que ter conosco, porque na vida é bem importante cada um lembrar assim, que primeiro é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento está bem claro assim, que a gente vai confirmando, não terás outros deuses ao meu lado, que é aquela condição muito importante que toda a época da nossa existência, esse primeiro mandamento é utilizado, pedindo a força do Criador, para na hora que aquela senhora vai trazer aquela criança, para que tudo dê certo, para aquela criança ter o desenvolvimento que precisa, para aquela criança aprender os ensinos escolares, depois aquela criança aprende a receber esta força, que é a condição que ela tem, que nós conhecemos, que quase todos nós temos nas nossas familiares, ou aquele mesmo veio de uma outra localidade, ou o avô veio, ou os pais vieram de uma outra localidade e que muitas vezes sem recurso. Essa força, toda época é utilizada. E quando aquele que se encontra na época de desligar do seu corpo de matéria grosseira, ele trabalha com ele mesmo quando ele estudou o livro Na Luz da Verdade. O trabalho dele é estar sempre verificando a melhor localização para ele. E é bem importante, porque quando a pessoa tem uma oportunidade, ela também escolhe o lugar que ela quer deixar o seu corpo. Tem pessoas que têm familiares numa localidade, em outra localidade, e ela vai de uma localidade para outra. Com a idade que ela se encontra, ela fala, se acontecer de eu ter o desligamento do meu corpo aqui, eu quero que fique aqui. E se for na outra localidade, eu quero que fique naquela localidade. Eu não quero ser levado de uma localidade para outra. Essa confiança nos ensinos, essa coisa boa, essa naturalidade, esse alinhar-se. O poder do idioma é muito importante a pessoa ter o conhecimento das palavras que ela usa, o conhecimento do idioma, e nós não podemos usar o dialeto. O dialeto é um empobrecimento do idioma e nós sabemos assim que do jeito que nós falamos, nós moldamos o nosso corpo. Se a pessoa é descuidada com a sua fala, o seu corpo também vai ficando feio. O jeito bom que a pessoa tem para ficar agradável, ela não pode descuidar das expressões que ela usa. E é bem sério assim, porque se a pessoa descuida e ela começa a conviver com outro que fala expressões que não podem ser faladas, e ela quer conviver, na sequência ela está falando igual. Fica bem fácil assim da gente ver uma criança pequena. A gente vai observando assim que aquela criança pequena não usava determinadas expressões. Numa semana seguinte, um tempo depois, ela está usando aquelas expressões. Pergunta-se para os pais como ela está aprendendo essas expressões. Aí o pai fala que é a convivência. Pode ser com filhos do irmão, pode ser com colegas de escola, mas essa convivência é uma convivência que está prejudicando aquele que anteriormente não tinha esse costume. Não podemos conviver com qualquer pessoa. Fica bem fácil assim. Para nós evoluirmos, nós tínhamos que conviver somente com pessoas que têm o mesmo propósito. Se não têm o mesmo propósito, então não podemos conviver.
Uma criança que sabe a matéria escolar, ela vai conviver com outro que sabe menos. O que acontece? Durante o período daquela convivência, ela só está ensinando o que ela já sabia. Ela não está caminhando para frente. Ela parou para trazer o colega para perto dela. Isso é físico. Ela teria que estar caminhando com um que apresenta mais desenvolvido nos ensinos, que pudesse transmitir a ela algumas informações. Nós, na fase de amadurecidos, encontramos nesta condição. Se nós quisermos evoluir, se nós fizermos um trabalho assim para nossa evolução, então nós não podemos conviver com qualquer pessoa, porque nós temos que descer, nós temos que auxiliar aquele que se encontra num degrau abaixo, para que ele seja arrastado para o degrau acima. Quer dizer assim, aquele mestre da oficina, ele passou a conviver com aquele jovem aprendiz. Se ele vai conviver somente para dar as informações, ele sabe que aquele jovem não vai assimilar as informações. São muitas informações, são muitas diferenças de ferramentas. Teria que estar convivendo com aqueles que estão interessados em assimilar aquelas informações. Entraria numa condição de instrutor. Na nossa vida é a mesma coisa. Se nós quisermos evoluirmos, nós não podemos relacionar com qualquer pessoa, não podemos usar qualquer expressão, e a nossa fala tem que ser uma fala com determinação para um ou para outro, ou para nós mesmos. Mas todo esse trabalho externo tem uma importância. Mas o mais importante mesmo é como eu trabalho comigo, porque eu transmito aquilo que eu sou. E como eu quero melhorar aqueles com quem eu tenho um conceito de bons e que eu recebo uma consideração, tenho que continuar melhorando. Fica bem fácil assim da gente ver um determinado profissional. Então, aquele profissional, ele é procurado porque ele se encontra numa condição de sempre melhor. Melhor de saúde, melhor de saber, melhor para poder ter a solução daquilo que precisa de ter. Temos que nos tornarmos qualificados na vida. E as qualificações sempre encontram assim, do jeito que nós somos, do jeito que eu me apresento, do jeito que eu utilizo do idioma, do jeito que eu sou visto e do jeito que eu me encontro irradiando. Porque se uma pessoa fala que o anjo da guarda dela não se dá bem com o anjo da guarda daquela pessoa, é o jeito que ela irradia, ou o jeito que aquela outra está irradiando. E as irradiações todos nós sabemos que é verdadeira, porque uma pessoa, ela é aquilo que ela é. E as irradiações nós vamos confirmando que existem no preparo do alimento, no relacionamento, do jeito que nós comportamos no nosso dia a dia. O livro Na Luz da Verdade, cada um pode ir confirmando assim, que ele se encontra numa condição bem precisa no nosso idioma e que não tem nenhuma palavra que precisa de ser substituída. Se a pessoa tem alguma dúvida, então ela tem que ter um aprimoramento nos seus estudos. Tem que lembrar assim, tem que elevar-se. Quando fala-se de gradual, e a graduação é verdadeira, porque aqueles alunos que completaram aquele curso, então eles recebem uma graduação, eles foram graduados. Naquele segmento daquele curso, eles apresentam a condição de terem assimilado aquelas informações. Assimilaram não quer dizer que eles já se encontram aptos a transmitir aquelas informações. Para transmitir aquelas informações, eles teriam que ter um aprimoramento maior. Esses aprimoramentos a gente vai observando no caso daquele que fez um curso para ser professor. Ele faz um estágio antes de apresentar a capacidade de tornar-se professor. E quando ele se encontra naquela condição, ele apresenta a qualificação. E é bem interessante, porque não está relacionado à idade física da pessoa. Está relacionado à condição interna da assimilação que aquela pessoa teve daquelas informações. Como ele graduou.
Essa condição a pessoa tem que lembrar assim. O livro Na Luz da Verdade possibilita que cada um tenha esta graduação. E a graduação a pessoa tem que lembrar que ela tem que esforçar para continuar tendo essa graduação. E se ela descuida, no caso de uma empresa de tecnologia, a pessoa teve um conhecimento até o momento daquela tecnologia. Substitui todos aqueles instrumentos, a pessoa não teve o aprimoramento, não fez os cursos para agora utilizar dos novos instrumentos, ela é colocada de lado. Na nossa vida interna é a mesma coisa. A pessoa parou de trabalhar com ela, parou de esforçar-se, ela vai perdendo a consideração. Na vida é assim, se a pessoa continua, ela continua tendo a consideração. Se ela descuida, ela então desce. Desceu o degrau, não merece a consideração. Nós não sabemos explicar, mas nós sentimos. Os nossos pais sabiam dos meninos da rua, das crianças da rua, que apresentavam determinado tipo de comportamento. Essa capacidade nós temos que desenvolver. E isso é bem importante assim. Para tudo, a pessoa tem que ter uma capacidade. Então, do jeito que nós temos a capacidade para as coisas externas, nós temos que ter agora uma capacidade para dentro de nós. E essa capacitação, a pessoa tem que lembrar que é todo um instante. A gente vai observando assim, que em todo instante nós fazemos um movimento. Aquele que está indo por aquela estrada, aquela ave que está planando, ela faz o movimento. Qual é o procedimento para que cada um continue fazendo, para ele continuar evoluindo, para ele não perder a consideração em relação ao corpo físico de cada um, como ele está fazendo, para ele não ser pego de surpresa com a desarmonia que possa surgir no seu corpo físico. Nós temos que nos esforçarmos e nós temos que lembrar que nós temos que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. E é bem importante porque ele nos possibilita mudar a norma do tempo e do espaço, de nós vermos antes aquilo que é bom para a nossa existência. Sabemos assim que nós temos que tornar-se novo. E esse tornar-se novo não é melhorando o velho. Se fosse melhorar o velho, então os conceitos antigos serviam. Se nós nos encontramos hoje num procedimento de degradação, é porque os conceitos antigos não servem. E se a pessoa quiser ter uma melhora dentro dela, ela tem que se tornar nova. Porque aquele profissional que quer manter-se naquela empresa, ele faz os cursos que vai enriquecê-lo para aquela função que ele tem naquela empresa. Para nós apresentarmos uma evolução, é o mesmo procedimento. Estudar o livro Na Luz da Verdade é para benefício individual. Cada um é que tem que fazer um trabalho assim. Melhorar-se. Quando uma pessoa melhora, é bom para ela, mas é bom para todos aqueles com quem ela convive. Porque as suas irradiações melhoram e todos aqueles com quem ela convive sente bem. Voltar para a pátria do espírito é uma condição assim de nos tornarmos sábios, nos tornarmos conhecedores do idioma, de aprender a usar corretamente as palavras, de ir verificando como nós podemos receber os auxílios. Isso é físico. Receber os auxílios, a pessoa também tem que encontrar-se dentro dela numa condição de pureza. Não é mais ou menos. O livro Na Luz da Verdade possibilita que cada um tenha esta graduação.